para ouvir novamente. É um assunto muito complexo. Demora para ser digerido, para ser compreendido em toda a sua amplitude. Gênesis 31:19. Havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Raquel era a esposa preferida de Jacó, aquela que se tornou mãe de José e mãe de Benjamim. Só que é o primeiro fato narrado aqui na família de Abraão envolvendo idolatria. Tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó tiveram muitos defeitos de caráter, muitos defeitos de conduta, só que nunca se envolveram em idolatria. O mundo naquela época era completamente cheio de deuses, mas o grande diferencial destes homens é que foram chamados para servir ao único Deus verdadeiro, e disso nunca se desviaram. Aqui de repente a mulher preferida de Jacó, bandeando-se para a idolatria, os ídolos familiares, ídolos de seu próprio pai. Naquela época haviam deuses sem fim. O texto aqui nem diz o nome do ídolo. A palavra em hebraico genérica para isso é terafins, qualquer tipo de deus. No fato como eram os deuses de seu pai, eram deuses familiares, muito mais conhecidos hoje como demônios familiares. Fazem misericórdia. Só que aqui ela incorrendo em idolatria. Irmãos, nós precisamos aproveitar este assunto e precisamos entrar num aspecto seríssimo de nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. Li um livro, o nome do livro é Assim Diz o Senhor. O título do livro é uma pergunta. O autor do livro é John Bevere, não sei como se pronuncia isso em inglês, da editora Atos. Um livro interessantíssimo. Tem um outro livro também chamado O Dom de Profecia. É excelente. Irmãos, é um assunto que sempre merece a nossa atenção, porque o dom de profecia e o assunto chamado idolatria são assuntos correlatos que andam de mãos dadas. Falo assim, misericórdia. Irmãos, e por causa da brevidade do tempo, a brevidade da volta de Jesus e por causa do estado em que está o mundo, este assunto é urgente. O crente verdadeiro quer ouvir a voz de Deus. Fala para um lado, eu quero ouvir a voz de Deus. Irmãos, Deus fala por profecias. Ainda no tempo do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, não desprezeis as profecias. Então Deus ainda hoje fala por profecia e o crente verdadeiro está sedento de ouvir a voz do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá nos últimos tempos, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Na pregação no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro pegou este texto de Joel e aplicou para aqueles dias e disse nos últimos tempos, quer dizer, este texto está valendo para hoje, aplicação expressa para os últimos dias, os dias da igreja. Então o Senhor quer um avivamento do dom profético, o dom profético cumprindo um papel importantíssimo nos últimos dias e nos dias da igreja. Atos 3:20, aos quais convém que o céu retenha até os tempos da restauração de tudo. Antes da vinda de Jesus, o Senhor quer restaurar tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja, inclusive toda a manifestação autêntica e genuína do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, promessa para os últimos dias, Deus dizendo que iria enviar o grande profeta Elias antes da vinda do Senhor. Não era o próprio Elias, porque este foi para o céu, mas em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel disse para Zacarias, o qual foi pai de João Batista, dizendo que João Batista viria no espírito de Elias. Então quer dizer, antes da volta de Jesus, Deus irá restaurar o ministério profético, como foi o ministério de Elias, a voz que clama no deserto, como foi o ministério de João Batista, para trazer o povo de volta para o Senhor. Diga glória a Jesus.
Jesus confirmou isso, Mateus 17:11, palavras de Jesus. De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Então, palavras do próprio Deus sobre o restabelecimento da ação profética de Deus na terra, mas nos mesmos moldes de Elias e de João Batista. Mas, irmãos, o problema para o assunto é, 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. Irmãos, está profetizado, Jesus anteviu isso, que no final dos tempos seria o tempo do engano, época marcada pelo engano. Fala para o outro lado, época marcada pelo engano. Mateus 24, Jesus falando sobre os últimos tempos, mas na perspectiva dos judeus. Mas Jesus disse 4 vezes nesse capítulo, acautelai-vos que ninguém vos engane. 1 Coríntios 10:12 diz, aquele que cuida estar em pé, cuide que não caia. Fala para o irmão do lado, cuide que não caia. O apóstolo Paulo reuniu os bispos, os anciãos de Éfeso, na cidade de Mileto, chamou-os, reuniu com eles e falou, Atos 20:31, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês sobre isso, noite e dia, com lágrimas. Diga glória a Deus. Irmãos, essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo, e ele disse assim, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que mesmo dentre vocês alguns se levantarão falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, palavra do apóstolo para os dirigentes da igreja em Éfeso. Irmãos, isso aqui é coisa seríssima. Diga glória a Deus. Últimos tempos, época marcada pelo engano. Irmãos, e são várias fontes de engano que a palavra do Senhor fala. Mateus 24 fala sobre os falsos cristos, que possuem o espírito do anticristo. 1 João 2,18, meus filhinhos, como já temos ouvido falar que o anticristo vem, muitos já se têm feito anticristos, de sorte que sabemos que é a última hora. Anticristos negam a divindade de Jesus, são os espíritos que operam em seitas, espiritismo, zen, budismo e assim por diante. Para o mundo isso é seríssimo, o espírito de nova era, é o espírito do anticristo. Para os crentes isso fica muito distante, porque não estamos envolvidos em heresias. Mas não são só os falsos cristos que Jesus falou, tem também os falsos profetas. Primeiro grupo dos falsos profetas, que proclamam um outro caminho para Deus que não passa por Jesus. Este grupo também, os crentes não dão atenção a eles. São esses falsos profetas que levam pessoas a desvios doutrinários, levam a desvios sérios. São erros gritantes e grosseiros, mas o crente que está um pouco instruído na palavra de Deus não incorre nisto. Mas tem o segundo grupo dos falsos profetas. Esses estão na igreja e, se possível, enganariam até os escolhidos, disse Jesus em Mateus 24:24. Esses usam o nome de Jesus, esses carregam Bíblia, esses estão na igreja, esses cantam, esses oram, esses jejuam, esses evangelizam, estes são perigosos. Fala assim, misericórdia. Jesus disse, Mateus 7,15, lobos, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quer dizer, lobos em peles de ovelhas. Irmãos, aí que a coisa está séria. Ouça isso. Não estou querendo me defender, eu só estou interpretando a palavra de Jesus. Não é lobos em peles de pastores, é lobos em peles de ovelhas. Fala assim, viu, ovelha? Diga glória a Jesus. E daí que é sério. Um falso pastor, isso assim fica meio gritante, porque incorre em erro doutrinário. Agora, um lobo em pele de ovelha é alguém que está no meio das ovelhas, exercendo a sua influência, e daí que tanto o perigo quanto o prejuízo é bem maior. Diga glória a Jesus.
Irmãos, então nós precisamos entender o que são falsos profetas, falsas profecias e o que tem isso a ver com idolatria. Repita comigo: os crentes fazem a vontade de Deus. Irmãos, a característica básica do crente, ele faz a vontade de Deus. Fala assim, viu, crente? Se você não faz a vontade de Deus, então venha se converter nesta noite, porque converter-se é exatamente isso. Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro passo para a conversão é a pessoa deixar de sua vontade para fazer a vontade de Deus. 1 João 2,17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas qualquer que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, estes falsos profetas, assunto dificílimo, seríssimo, mas irmãos, o Senhor precisa abrir o nosso entendimento hoje. Jesus disse em Mateus 7 sobre eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nesse texto diz assim, Mateus 7, 21, naquele dia muitos me dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos muitos milagres. Mas Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. Quer dizer, são pessoas que fazem coisas milagrosas em nome de Jesus, se acham salvas, porque vão ter a pachorra de dizer isso para o próprio Jesus. Então são pessoas que se enganam. 2 Timóteo 3,13, os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então eles se acham crentes, só que não são. Mas irmãos, só que tem gente que ouve isso e já fica morrendo de medo assim. Ai, será que é só um lobo? Ah, meu filho, por favor, né? Faz assim, por favor. 1 Coríntios 11, 28, examine esse homem a si mesmo. Se você ainda está achando que você é um lobo, meu filho, realmente você deve ser. Realmente você precisa se converter. Hoje, por favor. Fala assim, hoje. Porque se você não tem consciência nem de si mesmo, é porque a coisa realmente está feia. Diga glória a Jesus. Mas meu irmão, preste atenção nisso. Mateus 7, o que este grupo vai dizer para Jesus? Em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres, profetizamos. É isso que eles estão dizendo. Mas ouça isso, eles não vão dizer para Jesus: em teu nome cuidamos dos pobres, em teu nome visitamos os enfermos, em teu nome socorremos os necessitados. Não é isso que eles vão dizer. Eles vão dizer: evangelizamos, profetizamos, expulsamos. Quer dizer, só atitudes religiosas. Não tem boas obras nisto. Quer dizer, aqui já tem um diferencial básico, que são as obras, que são os frutos decorrentes da salvação. Então, crente que só fica preso em atitudes eclesiásticas. Irmãos, tem gente que o mundinho dele é a vida denominacional. Ai, porque é a igreja, porque é o grupo de louvor, porque é a orquestra, porque é isso, porque eu quero isso, porque é um cargo, porque o irmão me olhou feio, mas ele vai ver. Meu amado, sai dessa. Fala assim, sai dessa, que o teu mundinho é minúsculo e paroquiano. Fala assim, viu? O nosso Deus é universal. Por favor, diga glória a Jesus. E é perigosíssimo viver nisso, que você pode incorrer no erro deste povo aqui. Irmãos, agora ouça o que é sério. Repita comigo: os crentes podem se desviar da verdade. Aí que o negócio começa a ficar sério, porque eram crentes e se desviaram e não perceberam que se desviaram, porque vão dizer até para Jesus, eles vão cobrar de Jesus, mas Senhor, então eles se desviaram e não perceberam. Mas meu amado, de antemão já adianto, crente faz a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, descansa. Se você está fazendo a sua própria vontade, pode ficar com a cara bem feia, como tem alguns. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. É que o assunto é sério, tem gente que está ficando tenso. Calma. Diga glória a Deus.
Os crentes podem se desviar da verdade. Produziram frutos no passado, mas em algum momento da carreira cristã se desviaram e a velha natureza voltou. E eles não se aperceberam disto. Irmãos, para diferenciarmos o falso do verdadeiro, precisamos aprender bem como que é o verdadeiro. O verdadeiro profeta de Deus é alguém designado por Deus. Efésios 4:11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hebreus capítulo 5, ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós. Verdadeiro profeta de Deus é alguém reconhecido pela autoridade eclesiástica local. Os pastores reconhecem. Atos 13:1, na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores, e diz ali o nome de 5, inclusive estes eram os dirigentes da igreja. Então, se existe algum profeta que é autônomo, que não se submete a ninguém porque ele é bom demais, sai correndo de um tipo desse, que isso aí é das trevas. Fala assim, misericórdia. Irmãos, um profeta verdadeiramente de Deus anda em submissão. Fala para um lado, anda em submissão. Eu já conheci pessoas com dom de profecia, cheias de si, cheias de opinião. Qualquer coisa que você falar para a pessoa, pois é, você viu isso? Deus já tinha me falado. Fazem misericórdia, cheios de si. Isso é perigosíssimo. Um verdadeiro profeta de Deus anda em submissão, porque Deus não revela tudo para uma pessoa só. Dependemos uns dos outros, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, existem profecias sobre assuntos individualizados. Atos capítulo 11, versículo 27, o profeta Ágabo diz que haveria uma grande fome no mundo, e realmente houve. Existem profecias pessoais. Atos 21:10, este mesmo profeta Ágabo pegou o cinto do apóstolo Paulo, se amarrou e disse, assim farão com o dono deste cinto. Quer dizer, Deus fala em profecia sobre o assunto de uma igreja, como Jesus falou nas cartas às 7 igrejas da Ásia, mas Deus fala em profecia com uma pessoa determinada e individualizada. Então existem profecias pessoais, mas é o campo mais perigoso das profecias, porque são as mais fáceis de serem corrompidas. Se uma profecia pessoal for falsa, e a pessoa que recebe a profecia acaba acreditando nela, ela se torna contaminada por uma falsa profecia, ela fica corrompida e ela pode se tornar infrutífera. Por causa disso, a pessoa fica estéril espiritualmente, porque ela acreditou numa profecia que não era verdadeira, ficou iludida e ficou por um tempo estéril, até que caiam as escamas dos olhos. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o problema da falsa profecia, dizer às pessoas o que elas desejam ouvir, isso enfraquece a igreja. Fala para um lado, enfraquece a igreja, porque o que nos fortalece é a verdade. Salmo 91, a sua verdade é escudo e broquel. Agora, se a pessoa está se fiando em algo que não é muito verdadeiro, a pessoa está fraca. A mensagem de todos os verdadeiros profetas do Senhor sempre foi: volte para o Senhor, retorne aos caminhos do Senhor, busque ao Senhor. Esta sempre foi a mensagem dos profetas verdadeiros. Falsa profecia, ouça isso, seríssimo, meu amado irmão. A falsa profecia desloca o foco de atenção da pessoa, e a pessoa erra o alvo. E a definição mais básica de pecado é errar o alvo.
Então quer dizer, uma falsa profecia é uma catástrofe na vida de alguém. Fazem misericórdia. Por exemplo, uma pessoa está numa cidade, e está trabalhando para o Senhor na cidade, e daí chega alguém e diz assim: nem se preocupe porque o Senhor vai te tirar daqui. E essa profecia é falsa. Então a pessoa tira o coração do que está fazendo, porque vai sair dali, fica temporário, não faz mais como antes, e não muda nunca dali, porque era uma mentira falsa. Então ela ficou um tempão sem fazer as coisas como precisava fazer, porque se baseou numa profecia falsa. Meu amado, isso que é sério. Nós precisamos acertar o alvo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, falsa profecia pode ser dita. Nós já vamos ver isso. Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Uma palavra falsa de revelação tira o foco da pessoa do centro da vontade de Deus e desloca este foco para algo que a pessoa estava querendo. Então, por isso que é uma profecia fácil de aceitar, porque a pessoa já estava querendo mesmo. Fazem misericórdia. Irmãos, e falsa profecia faz a pessoa construir uma vida frágil e sobre base insegura. Ezequiel capítulo 13 diz assim: ai dos que profetizam da sua própria imaginação. Tem uma tradução da Bíblia inglesa que traduz assim: ai dos que profetizam da sua própria inspiração. Façam misericórdia. Irmãos, agora nós vamos entrar em alguns aspectos mais complexos. Então, respire fundo para oxigenar o cérebro. Ajeite-se no encosto da cadeira. Diga glória a Deus, porque é mais complexo isso aqui. Ezequiel 13, pessoas que profetizam da sua própria inspiração. Ouça isso: carne e sangue também revelam. Mateus 16, Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Quer dizer, carne e sangue também revela. Irmãos, profetas que entregam profecias falsas, eles podem ter o dom de ler o coração das pessoas. Misericórdia, você vai me entender por quê. Profetas que entregam profecias falsas, eles leem o que a pessoa quer e dizem o que a pessoa quer, só que na frente eles colocam assim: assim diz o Senhor, e diz o que a pessoa está querendo ouvir. E isso é uma catástrofe na vida de qualquer um. Façam misericórdia. Isso já aconteceu aqui neste lugar, muitas vezes, com muitas pessoas, aqui. Por isso que isso é seríssimo e por isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus para não incorrermos nunca mais nisso. Eu já sofri com isso. Diga glória a Jesus. Vamos aprender então. Fala assim: vamos aprender. Como que pode acontecer isso? Ouça, entenda. Em primeiro lugar, o homem é um ser espiritual. Em segundo lugar, ouça isso, entenda. Dons espirituais é como se fosse uma capacidade que Deus dá, que abre os sentidos naturais da pessoa, e a pessoa fica com os seus sentidos naturais com um aguçamento sobrenatural dado por Deus. O dom de profecia no Velho Testamento eram chamados os videntes, pessoas que veem. Então, uma pessoa que tem dom de profecia, ela tem de Deus a capacidade de enxergar mais do que o que os olhos naturais veem. Uma pessoa com dom de profecia tem de Deus a capacidade de enxergar o coração dos outros. Isso está escrito em 1 Coríntios 14. Se todos vós profetizarem, entra um indouto e um infiel, e os segredos do seu coração ficam manifestos. Então, irmãos, dom de profecia é uma capacidade dada por Deus para ler o coração dos outros. Fazem misericórdia.
Só que tem uma coisa: nas mãos de Deus é uma bênção. Nas mãos de alguém que andou com Deus e está meio desviado e perdeu o temor de Deus, isso é uma bomba. Fazer misericórdia, porque ele lê o coração. Ouça isso, ele fala fatos do teu pensamento, do teu passado e do teu presente com bastante precisão. Só que erra feio no teu futuro. Erra feio e te faz acreditar que era verdade. Fala assim, misericórdia. Fala assim, o Senhor quer te libertar. Diga glória a Jesus. Paulo disse assim, 2 Coríntios 5,16, de agora em diante, eu não conheço mais a ninguém segundo a carne. O apóstolo Paulo era um homem de temor de Deus. Irmãos, sem dúvida nenhuma, profetizar desse jeito, lendo os desejos do coração do outro e pondo a frase, assim diz o Senhor na frente, é uma horrorosa falta de temor a Deus. Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sem dúvida nenhuma, é uma absurda falta de temor de Deus. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, olha o que acontece. O pastor ou o profeta perdeu o temor, ficou meio carnal, ficou meio irreverente. Mas, irmãos, quando Deus dá dom para alguém, Deus não tira. Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Fala assim, misericórdia. Então, meu amado, tome muito cuidado com pessoa que tem dom e está sem temor, e está meio desbocada, e anda dando patada nos outros por aí, e anda tendo chilique de carne, sai correndo de perto das pessoas, é um homem-bomba. Isso é pior que o terrorista do Iraque. Fazer misericórdia, porque ele vai dizer o que está no teu coração, vai acertar, e vai te lascar uma besteira depois disso. Fazer misericórdia. Irmãos, por isso nós precisamos ter temor de Deus. Fala para nós assim, você precisa ter temor de Deus. Diga glória a Jesus. Tito 1,10, há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Irmãos, esse é o problema de Balaão na Bíblia. Ele disse assim, fala o homem que tem os olhos abertos, Números 23, e tinha mesmo. Ele tinha dom de Deus mesmo. Ele falava coisa de Deus mesmo, ele profetizou até do nascimento de Jesus, 1500 anos antes. Só que era um homem do inferno. Fazia misericórdia. E é usado em 2 Pedro 2 e em Judas como exemplo do mais diabólico possível. Foram pelo engano do prêmio de Balaão. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, dom de profecia é coisa seríssima. Fala assim, seríssimo. Sai correndo atrás de profecia por aí. Meu amado, você está com a cabeça a prêmio. Meu Senhor amado, Jesus está falando hoje. Diga glória a Deus. Tá, agora uma pergunta. Por que a pessoa lê o coração do outro, diz o que o outro está querendo ouvir e coloca, assim diz o Senhor, na frente? Por exemplo, uma pessoa está meio cansada do emprego e acha que está ganhando pouco e está meio brigado com o chefe, então ele está querendo sair do serviço. Daí ele vem num culto, daí tem um profeta desse tipo, daí ele fala assim diz o Senhor, sai daquele emprego porque aquele não é teu lugar. Você vai sair flutuando do culto. Glória a Deus, que maravilha. Eu sabia. Fazer misericórdia. Daí você sai do emprego e fica 2 anos desempregado, passando um aperto miserável. Por quê? Porque você se iludiu. Por que ele fez isso? Como que você vai sair desse culto? Mas esse irmão é uma bênção, né? Nossa, esse irmão é um anjo. Fazer misericórdia. O que ele está querendo com isso? Aplauso, aprovação, glória. Quer ser chamado de profeta. E o que você ganha com isso? O que você queria ouvir. Fala assim, viu? Como se livrar dessa? Fica bem humilde na tua, meu filho.
Diga glória a Jesus. Não fica querendo sair do serviço só porque brigou com não sei quem. Fica quieto. Diga glória a Deus. Fica quieto no teu canto. Diga glória a Jesus. É isso que eles querem. Senhor amado, repita comigo. A falsa profecia fortalece áreas na nossa vida que no fim nos destruirão. Meu Deus amado, Jesus de misericórdia. Diga glória a Deus. A falsa profecia exalta a carne, o orgulho. Ouça isso, ouça isso. A profecia que não é de Deus enfatiza dinheiro. Fala assim, dinheiro. Você já recebeu profecia que ia ganhar dinheiro? Creio que já, e eu também. Sai correndo dessa, sai. Me dê um exemplo aqui, Deus mandou alguém profetizar para o outro que ia ganhar dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Deus sabe disso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que seja sincero. Você gosta tanto de profecia que diz que, eu estou vendo assim ouro caindo sobre você. É a porta aberta para a desgraça. Fala assim, viu? Isso não é de Deus, isso é do inferno. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Ouça isso. Falsa profecia enfatiza relacionamentos. Você vai se casar. Qualquer coisa do gênero. Enfatiza negócios. E ouça essa. Falsa profecia gosta de enfatizar ministérios. Ministérios. Jesus. Vou dar um exemplo para você. O Senhor vai te usar muito. Você vai ser uma tocha nas mãos de Deus. Você vai ser uma brasa viva. Como que você vai ficando? Eu nem sabia que eu era tanto assim. Fazem misericórdia. Irmãos, Deus vai falar isso para alguém? Vai. Deus já sabe que o orgulho é o nosso maior problema. Deus vai encher a bola de alguém, por acaso? Mas quantas vezes você já ouviu? Deus vai te exaltar na terra. Deus vai... É de Deus isso? Só que nós gostamos disso. Falam assim, sai fora. Em nome de Jesus, sai fora dessa, em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Irmãos, só que crente que gosta de profecia, no fundo, sabe disso. Só que sabe qual é o argumento? Tem disso, né? Mas a gente releva. Meu amado, não é para ser tratado com tanta leviandade assim, é para sair correndo mesmo. Porque uma falsa profecia te faz acreditar nela e você erra o alvo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Fazer misericórdia. Meu amado, isso é muito sério. Irmãos, o que aconteceu com gente daqui? A pessoa está meio desagradada da igreja. Aliás, é a coisa mais fácil de acontecer porque a igreja é cheia de homens. A pessoa está meio desagradada da igreja. Aconteceu alguma coisa que não gostou assim. Mas qual que vai ser a profecia? Deus tem um lugar preparado para você e você vai ser muito usado. Fazer misericórdia. Mas quanta gente daqui que saiu, quebrou a cara bem quebradinha. Irmãos, não estou querendo dizer que quem sai daqui quebra a cara. Tem gente que saiu daqui na vontade de Deus e está muito bem, graças a Deus, e que continue, em nome de Jesus. Se o Senhor quiser que volte, pode voltar, que a porta está aberta. Diga glória a Deus. Mas quem saiu se baseando nisso, quebrou bem a cara. Por quê? A pessoa já queria ouvir. Estava meio desagradado mesmo. Daí alguém diz assim, sai que Deus quebrou. Nossa, a pessoa sai voando. Fazer misericórdia. E daí, irmãos, quanto prejuízo, quanto tempo perdido. Diga glória a Jesus. Meu amado, tome cuidado com palavras proféticas sobre mudança de casa. Venda a tua casa e compra outra. Isso é decisão tua. Não ouça a palavra profética. Deus não fala isso. Se alguém falar uma falsa profecia, está esconjurado em nome de Jesus. Mudança de cidade, mudança de emprego, casamento. Você vai casar com a Mariazinha, sai dessa. Você casa com quem você quiser.
só pede a aprovação de Deus, mas Deus não vai te dizer com quem você vai casar. Isso é manipulação, que é isso? Fazer misericórdia. Ter ou não ter filhos. Diga glória a Jesus. Irmão, já aconteceu aqui várias vezes. Deus fala para a pessoa assim, Deus diz que você vai ter mais um filho. Daí termina o culto, a pessoa diz assim, mas eu não quero ter mais um filho. Sabe o que eu sempre digo? Então não tenha, porque essa profecia é falsa. Diga glória a Jesus, porque Deus não vai te forçar. Agora é o seguinte, se Deus quiser que você tenha mais um filho, porque esse filho vai ser usado nos propósitos de Deus, daí você pode ter feito vasectomia, laqueadura, DIU, qualquer coisa que seja, sem engravida. Diga glória a Jesus. Mas daí são outros 500 e cá entre nós. Bem raro de acontecer, porque não tem nenhum João Batista por aqui, né, meu filho? Diga glória a Deus. Vamos ficar no chalé da nossa insignificância. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não aceite certas coisas que é invasão de privacidade, e isso não é coisa de Deus. Diga glória a Jesus. Escolher profissão. O jovem vai fazer vestibular e recebe uma profecia, Deus vai te usar muito como médico. Daí ele fica 10 anos tentando passar em medicina e não passa. Mas, meu amado, Deus não fala isso. Diga glória a Jesus. Isso é uma decisão que você tem que tomar, você tem que pedir direção de Deus, mas é uma decisão tua. Nós não somos marionetes dessa terra. Diga glória a Jesus. Deus quer que nós tenhamos sabedoria, Deus quer que nós tenhamos os nossos passos. Irmão, Jesus está falando hoje. Irmãos, falando aos ídolos do coração. Ezequiel 14 diz, quando alguém elevar no seu coração o seu ídolo, Deus lhe responderá conforme o ídolo do seu coração. Jesus. Ídolo do coração, em primeiro lugar, não é visível, porque é do coração, ninguém vê. Então, é algo da pessoa, é algum gosto. É a vontade da pessoa, não é a vontade de Deus. Esse é o ídolo. Ídolo do coração significa vontade própria. Fala assim, misericórdia. Significa algo que não se questionou se era a vontade de Deus, é que a pessoa quer e ela põe aquilo no coração com todas as forças. Irmãos, começando um comentário. O problema, irmãos, é a falta de contentamento. A palavra do Senhor nos diz para contentarmos-nos com o que temos. Filipenses 4:11. A pessoa descontente é grande candidata a ter ídolos no coração, porque ídolo no coração significa cobiça. A pessoa está querendo alguma coisa que não está ao seu alcance. Irmãos, falsa profecia alimenta os desejos do nosso coração. Falsa profecia reforça os ídolos do nosso coração. Meu amado, ouça isso. Característica maior de falsa profecia: nos afasta da cruz. Fazem cruz. Sabe aquela profecia assim, porque Deus vai abrir as portas e vai chover bênção em você. Deus tem uma bênção bem grande para você, uma cruz desse tamanho, bem grande. É a maior bênção que Deus poderia te dar. Fala assim, viu? É a melhor coisa para você, não tem coisa melhor. Diga glória a Jesus. Longe esteja de me gloriar, mas não ser na cruz. Diga glória a Jesus. Falsa profecia nos tira do processo de Deus, que precisa quebrantar o nosso eu, o nosso mau gênio, o nosso mau humor, a nossa boca dura, as nossas mentiras, nos afasta disso. Por isso, irmãos, que é excessivamente maligno. Diga glória a Jesus. Ídolo do coração. 1 Samuel 15:23 diz: rebelião é como pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião e idolatria, então, é a mesma coisa. O rebelde é idólatra. Idólatra de si mesmo. O rebelde idolatra a sua própria vontade, a sua opinião, a sua forma de ver as coisas. Por isso, meu amado, que quem tem ídolo no coração é rebelde. Fala assim, misericórdia.
Espero que ninguém seja rebelde hoje, em nome de Jesus. Mas uma perguntinha do passado: você já esteve rebelde em alguma fase da tua vida? Em muitas? Espero que não. Fazer misericórdia. Eu também já. Irmãos, e nossa fase de rebeldia, nossas fases de rebeldia são responsáveis por muitas tragédias em nossa vida, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é rebelião, rebelar-se, descontentar-se. Meu amado, e ouça isso: o coração rebelde, o coração que tem um desejo próprio e quer ver esse desejo se prevalecer, ele, sem palavras, sem falar, ele incentiva o falso profeta a entregar a falsa profecia. Fazer misericórdia. O profeta que já está sem temor de Deus, que também já está querendo fazer a sua própria vontade, encontra outro que está no mesmo caminho, então, nossa, é uma beleza, né? Faça misericórdia. O problema é a rebelião. Fala assim, misericórdia. Meu amado, ouça isso. A falsa profecia incentiva a rebelião, detecta a rebelião, encoraja, e a rebelião também encoraja a falsa profecia. Então são assuntos coligados e um ajuda o outro e torna-se um círculo vicioso. A falsa profecia, ouça isso, a falsa profecia afasta a pessoa dos líderes eclesiásticos que Deus levantou para cuidar desta pessoa. Fazer misericórdia. Qual a característica maior de uma pessoa que está meio rebelde? Meio distante da igreja, meio distante de todos. Não quero muita conversa. É um prato cheio para ser alvo de falsa profecia. Não estou querendo dizer que os pastores são a melhor coisa desse mundo, mas foi Deus que os levantou e não são maravilhosos, são necessários. Diga glória a Jesus. Por que Jesus disse que falso profeta é lobo? Ouça isso e depois você vai conferir num livro. Sabe como que um lobo faz contra um rebanho de ovelhas? Ele isola uma ovelha das demais e destrói. Lobo só destrói ovelha isolada. Fazem misericórdia. Irmãos, esse que é o problema seríssimo. Para que serve pastor? Para guardar o rebanho. Não é isso? O conceito mais básico. Você vê um quadrinho com um pastor de ovelha. Para que ele serve? Para bonito? Diga glória a Jesus. Para guardar o rebanho. Então, se acontece alguma coisa que você fica distante do pastor, meu amado, Jesus de misericórdia. Então, meu amado, tem que ter muita honestidade, então procura um outro pastor. Mas sem, você não pode ficar. Assim, viu? Para quem que Jesus mandou as cartas às 7 igrejas da Ásia? Para quem? Para os anjos da igreja. Diga glória a Deus. Não foi para os profetas independentes. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está falando hoje, o assunto hoje é seríssimo. Respire fundo que nós precisamos continuar mais um pouco, que meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Apocalipse 2:20. Tenho a palavra de Jesus à igreja de Tiatira. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é, a ensinar e enganar os meus servos a que comam do sacrifício da idolatria e pratiquem imoralidade. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Diga glória a Jesus. Espírito de Jezabel. Só que muitas vezes quando falamos de espírito de Jezabel, nós ficamos muito tempo pensando na Jezabel, mulher do rei Acabe. Só que essa Jezabel do Apocalipse, que é diferente daquela do rei Acabe. Bem diferente. Tem alguma coisa em comum, mas essa aqui é bem diferente. Era uma profetisa de dentro da igreja. Lógico que isso aqui não se adota só para a mulher, porque o outro falso profeta é Balaão. Então não adianta dizer que falsa profecia é só de mulher. Não, tem falso profeta homem também. Fazer misericórdia.
Irmãos, olha o que Jesus disse para a igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras. O que significa? A igreja de Tiatira não gostava muito de Jezabel, mas não confrontava, mas não chegava junto, mas não dizia: o que é isso que você está falando? Tolerava, para não ser desagradável, para ser amável. E outra, a Jezabel induzia, é o texto usado, quer dizer, é uma atitude mais sutil, não é uma coisa ostensiva. Então, é o problema da igreja que tolera. Quer dizer, irmãos, o remédio da falsa profecia é confronto. Confronto, fala para nós assim, confronto. Nós já falamos isso em outras ocasiões, mas é difícil de nós digerirmos essa ideia. Quando alguém te entrega uma falsa profecia, a coisa mais nobre que você deveria fazer é chegar para a pessoa e dizer assim: o que você me entregou não é de Deus, viu? Daí você diz assim: ai pastor, mas eu não quero falar isso porque eu tenho temor, né? Mas pelas costas você fala. Pelas costas você fala da pessoa. Quer dizer, temor de falar pelas costas não tem. Só tem temor de falar na cara. Irmãos, esse é o problema de tolerar Jezabel. Está aqui o problema. Tem que confrontar. Sabe por que tem tanto falso profeta no mundo? Porque ninguém fala isso. Porque se fizer assim: você profetizou errado, viu? Errou bem feio no alvo. Melhora a próxima vez. Vai pedir perdão, vai se consertar. Fala assim, viu? Se um fala, 2, 10, 15 falam, a pessoa se manca. Se ela perdeu o temor, ela começa a readquirir este temor de novo. Diga glória a Jesus. E outra hora que Jesus disse: induzir os meus servos. A profetisa Jezabel enganava os crentes verdadeiros da igreja de Tiatira. Fazem misericórdia. Irmãos, a igreja não pode ficar numa situação cômoda. Tem que confrontar. Diga glória a Jesus. E daí você diz assim: pastor, mas e se eu for confrontar a profecia e depois eu descobrir que é verdadeira? Meu amado, pelo menos, mesmo assim, se você confrontar errado uma profecia, mesmo assim é mais nobre, porque você iria falar pelas costas de qualquer jeito. Então, sempre é mais nobre falar pela frente. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Porque tem gente que já está arranjando alguma defesa porque eu estou falando, para arranjar alguma coisa para não fazer isso. Mas, irmãos, isso não é bíblico. Diga glória a Jesus. E seja sincero, nós falamos pelas costas. Fala assim, viu? Você não falou, viu? Fala assim, viu? Ao invés de falar pelas costas, fala para a pessoa. Diga glória a Jesus. Jesus está falando hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, profetiza Jezabel. Ouça isso. Meu amado, desde criança eu convivi com isso. Meu Deus amado. Como que é espírito de Jezabel? Pessoas que estão na igreja, o pecado delas, soberba, elas se acham mais espirituais do que os outros. Como que funciona o espírito de Jezabel? É uma pessoa que está dentro da igreja, ou homem ou mulher, que tem dons, e os outros vão pedir oração para a pessoa porque ela tem dons. É outro defeito seríssimo, outro perigo. Fazer misericórdia. Vão pedir oração porque a pessoa tem dons. E a pessoa assim, ela parece muito espiritual. E daí ela não confronta a igreja nem o pastor. Ela sempre diz que está assim, em comunhão com o pastor, e ela sempre diz assim: eu estou orando pelo pastor. Fazer misericórdia. Sempre aquele tomzinho dizendo assim: coitado desse carnudo, eu estou orando por ele. Fazer misericórdia. Esse é o espírito de Jezabel. Está querendo dizer o quê? Pastor, coitado, né? Mas eu estou aqui, não se preocupe. Fazer misericórdia. Fala para assim: tome cuidado com isso. Diga glória a Jesus. Senhor amado, irmão, Jesus está falando aqui hoje. Meu Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto fala que Jezabel incitava os crentes a comerem do sacrifício da idolatria. Quer dizer,
Falsa profecia sempre tem a ver com idolatria, com rebelião, com vontade própria, com desejo próprio. E Apocalipse 2:24, palavra de Jesus ainda, a igreja de Tiatira fala das profundezas de Satanás. Meu amado, eu tenho certeza, ouça isso, o problema dos últimos dias, o problema da igreja na terra nos últimos dias vai ser a falsa profecia. Fala assim, viu? São as profundezas de Satanás. O diabo não está mais agindo com endemoniamentos públicos e notórios, já falamos sobre isso. O problema vai ser a falsa profecia, e elas vão ser cada vez mais certeiras, só vão te desviar completamente da vontade de Deus. Fala assim, misericórdia. Irmãos, sempre que eu vejo isso, o meu pensamento inicial é o seguinte: eu não quero nunca mais ouvir profecia na vida. Eu, Bira, carnalmente eu diria assim, eu não quero, por favor, nunca mais quero ouvir profecia. Isso é errado, isso é o outro extremo, não desprezeis as profecias. O que nós precisamos é ser cada vez mais cautelosos. Diga glória a Jesus. Meu amado, eu sou pastor dessa igreja, por Jesus, e como pastor eu vou te dizer uma coisa com muita franqueza. Eu tenho dom de profecia. O que eu vou te confessar, não sei se algum outro profeta que você conhece teria esta coragem, mas eu vou fazer isso de tão quebrado que já fui pelo Senhor, e quero ser mais quebrado ainda em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O dom de profecia é muito frágil. Muito frágil. Falo assim, muito frágil. Irmãos, tem profetas que são muito ousados. Eles profetizam assim que ele precisa, você estremece. O pastor disse que dom de profecia deve ser o dele que é frágil, porque esse é poderoso. Qualquer dom de profecia é frágil. Fala isso para um lado. Qualquer dom de profecia é frágil. Diga glória a Jesus. Quer que eu te diga uma outra coisa? Não teve profeta maior do que João Batista. Jesus disse que foi maior dentre os nascidos de mulher. Leia toda a pregação de João Batista em Lucas 3 e Mateus 3. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes João Batista falou assim? Assim diz o Senhor. Quantas vezes? Nenhuma. Mas tudo que ele dizia era verdade. Diga glória a Jesus. Nunca precisou usar o chavão. Assim diz o Senhor. A verdade do que ele falava era a sua autenticação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Meu Deus. Meu irmão, Jesus está falando hoje. Você precisa pegar essa fita e ouvir isso de novo, porque eu tomo por mim. Eu tomo a mim por base. A gente não digere isso na primeira vez. Tem que ficar ouvindo. Irmãos, o problema da falsa profecia, um dos outros, é o seguinte. Repita comigo. Os vasos de Deus precisam ser quebrantados. O problema da falsa profecia são pessoas que conseguiram dons de Deus, mas não se deixaram passar pelo processo de quebrantamento. Diferença absurda entre Davi e Saul, ambos chamados por Deus, ambos cheios do Espírito Santo, ambos profetizavam, ambos eram reis. Só que um foi moído por Deus e se tornou o homem segundo o coração de Deus. O outro não foi moído, e foi para ele que Samuel disse que rebelião é como pecado de feitiçaria. Diga glória a Jesus. O servo de Deus tem que ser quebrantado. Fala isso para um lado. Quebrantado. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, falsa profecia pode ser proferida por qualquer crente que você conhece, que tem dom de profecia e que está um pouco desviado, meio sem temor de Deus e um pouco rebelde. Mas vamos ser sinceros. Eu conheço um monte de profetas que estão meio mordidos com alguma coisa. Você também deve conhecer. Então quer dizer que essas pessoas são um perigo? São.
Fazer misericórdia. O maior bem que elas fariam é, enquanto estão nessa fase de rebeldia, fechar a boca e não perceber para ninguém. Diga glória a Jesus. Até se deixar quebrantar pelo Senhor, passar tudo, da hora que estiver manso, pacífico, daí pode ser usado, porque antes disso é perigosíssimo. Diga glória a Jesus. Meu Deus, o alvo da falsa profecia, agora a coisa pega. Fala para nós assim, agora com você. Jesus. Eu já fui alvo de falsa profecia. Diga glória a Deus. Alguns aqui também já foram. Meu Senhor. Então nós vamos falar de nós. Diga glória a Jesus. Ouça isso. Qual é o alvo da falsa profecia? Em primeiro lugar, os que se isolam do rebanho. Provérbios 18:1. Quem se isola busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Alvo número 1, preferido dos profetas e profetisas: crentes isolados. Fazem misericórdia. Vou dar um exemplo de isolamento. Sabe, pastor, eu já me envolvi muito nesse negócio de igreja, mas agora estou quieto no meu canto, porque muita fofoca, muita picuinha, muito diz-que. Agora, pastor, eu estou aqui quieto no meu canto. Que beleza, vai chover de falsos profetas em você. Assim, viu? Fala para o lado, fala para ele, viu? Não tem nada disso. Tem que se envolver mesmo, tem que se envolver mais. Ai, muita fofoca. E você? Você é santo, né? Eu não sei como Deus deixa alguém tão bom como você aqui nessa terra. Fazer misericórdia. Meu amado, não tem disso. Ai, nessa igreja tem muita fofoca. Se você está nela, você também deve ter uma parcela disso. Diga glória a Jesus. Tem que entrar no meio e orar. Ore por nós. Diga glória a Deus. Mas para você orar por nós, você tem que estar no meio de nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é seríssimo. Isolar-se significa buscar o próprio desejo. Outro alvo da falsa profecia: os fracos. Romanos 15:1. Vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza dos fracos. Existem crentes fracos na igreja. Esses, quando os outros veem que eles estão sendo alvos de falsa profecia, os outros têm que correr para carregar o irmão. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não adianta fazer cara de fraco, viu? Tem gente que já até fez assim, mas em misericórdia. Diga glória a Jesus. Os fracos. Irmãos, Jesus amado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem me ensinado dia a dia. Nós temos que parar de falar pelas costas, nós temos que falar na frente. O crente que está na igreja faz 20 anos, vê o novo convertido se estrupiando por causa de falsa profecia, ele vê na hora, vê que é falso, não fala nada. Ai, pastor, eu não falei nada, né? Ai, porque eu não quero me intrometer. Fazer misericórdia. Está vendo que o outro vai se esculhambar inteiro por causa disso, mas fala alguma coisa. Mas pelas costas fala. Daí chega em casa, eu vi na hora que aquilo é uma profecia medonha, miserável. Ai, mas eu não quis falar. Mas não fala em casa também, então. Se não pode falar na hora, não fala em casa. Jesus está falando hoje. Fala assim, Jesus está falando hoje. Estou falando para mim também. Diga glória a Deus. Fala na hora, ou cale-se para sempre. Parece casamento. Diga glória a Jesus. Os fracos, os muito jovens, porque ainda não exercitaram discernimento. Hebreus 5, o alimento sólido é para os maduros, os quais em razão da prática têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Então os mais jovens precisam de supervisão, apesar deles acharem que não, mas precisam. Diga glória a Jesus. Porque são alvos fáceis. Agora, minha filha, você vai ter que respirar fundo, bem fundo. Que
com isso nós encerramos o estudo nessa noite. Jesus falou conosco. O maior alvo. O maior alvo. Fala assim, o maior alvo. Jesus. Os feridos e os ofendidos. Estagnado. Isso é rebeldia contra Deus, porque Deus manda perdoar. E é o maior alvo da falsa palavra. Irmãos, e quando eu falo falsa profecia, nisto se incluem os falsos sonhos. Se você está meio rebelde e tem sonho de revelação, você se esconjura. Sai, sonho em nome de Jesus, sai. Você mesmo. Mas assim, viu? Diga glória a Jesus. Porque está rebelde e está querendo ter sonho de Deus. Ah, meu filho, mas você não se enxerga, né? Nem eu. Diga glória a Deus. Está rebelde tendo sonho, expulsa você mesmo. Porque isso não tem nada, isso é das trevas. Diga glória a Jesus. Mas é muito sério, porque às vezes a pessoa ouve o próprio sonho que ela teve no estado de rebeldia. Mas meu Deus! Por isso que é bom falar as coisas assim bem descarnado, que daí nós conseguimos enxergar o disparate. Porque quando a gente está sozinho, a gente não enxerga. A gente tem um sonho e a gente se acha assim, Deus falou comigo. Fazer misericórdia. Diga glória a Deus. Maior alvo, os feridos e os ofendidos. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade murada. O irmão ofendido, ele levanta muralhas. Só que tem um pequeno problema. Rato passa pela muralha. Mas o pastor não passa. Porque o pastor não é rato. Diga glória a Deus. O rato das trevas entra dentro da muralha que ele construiu. Mas os servos de Deus, que Deus levantou para ajudá-lo, não entram. Porque ele fechou. Daí só entra o que não presta. Só entra aquilo que mina. Como disse Jesus em Mateus 5. Irmão, Jesus está hoje. Diga glória a Deus. Senhor amado. Mateus 24, 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiar-se-ão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão. Por que Jesus falou tudo isso no versículo só? Irmãos, a pessoa ofendida, mas é um prato cheio para a falsa palavra, a falsa profecia. Diga glória a Jesus. Para encerrar, se você foi edificado por Deus hoje, diga glória a Jesus. Para encerrar, como ficar livre disso tudo? Amar a verdade. Fala para um lado, amar a verdade. Diga glória a Jesus. Nós temos que ser verdadeiros conosco mesmos. Nós temos que ser os nossos próprios promotores de justiça. Nós temos que ser os primeiros a desconfiar de nós mesmos. Nós temos que ficar investigando as nossas próprias intenções todos os dias. Nós jamais podemos nos desculpar. Diga glória a Jesus. De jeito nenhum. Fala assim, de jeito nenhum. Amar a verdade. Você fez isso. Eu? Fazer misericórdia. Irmão, sempre que alguém te falar assim, você fez isso, você tem que pensar assim, eu devo ter feito. Não sei. Não, eu devo ter feito. Daí vai orar, Senhor, misericórdia, porque, irmãos, a mente é terrível. Fala assim, misericórdia, estou dizendo de mim. Diga glória a Jesus. Você precisa guardar a sua sensibilidade. Você precisa guardar a sua consciência. Fala para o irmão do lado, você precisa guardar a sua consciência. Diga glória a Jesus. Quando alguém vier te dar uma palavra, Deus vai te tirar desse emprego, vai te colocar num lugar que te valorize. Você fica o tempo inteiro, mas meu Deus, não, Senhor, o meu emprego está bom, obrigado, te dou graça pelo meu emprego. Não, Jesus, eu murmurei do emprego, tem misericórdia de mim, meu Deus. Senhor, devia estar escrito na minha cara que eu não estou gostando do emprego, me perdoa, Senhor, me perdoa. Diga glória a Jesus. É isso que você tem que fazer. Fala assim, é isso que você tem que fazer.
Quando alguém chegar para você profetizando assim, você vai casar com a Mariazinha, assim, Jesus tem misericórdia porque eu sou um desavergonhado, que eu deixo essas coisas virem para minha testa e deixo os outros verem. Me perdoa, o culpado sou eu, me perdoa em nome de Jesus. Essa é a nossa postura. Essa tem que ser a sua postura. Diga glória a Jesus. Não é xingar o falso profeta. Deus vai cuidar dele. O que você tem que dizer é o que nós já falamos. No final do culto você diz assim: meu filho, errou feio, viu? Diga glória a Jesus. Mas assuma os seus erros. Senhor, misericórdia, eu devo ter murmurado com certeza. Diga glória a Jesus. Irmãos, amar a verdade. Diga glória a Deus. Por fim, vá para casa, medite, peça a fita, ouça de novo, lembre, detecte alguma falsa profecia que te entregaram e vem aqui que nós vamos orar juntos e nós vamos desfazer esta falsa profecia em nome de Jesus, porque isso amarra. Irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, o engano prende. Se você detectar alguma falsa profecia, vamos expulsá-la em nome de Jesus. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Jesus.